Eliele Farias, nutricionista e chefe de cozinha, e vim te convidar hoje mais uma vez para você seguir a nossa página no Instagram. Então confere aí, @TheNutriChef. Lá no Instagram você vai conferir as dicas do bistrô que eu tenho, que é o Bistrô The Chef, que vai trabalhar com alimentações calculadas e balanceadas. Nessa pandemia, você está cozinhando? Você está tendo cuidado com a sua alimentação? Você já colocou na ponta do lápis e já verificou que quando você tem um nutricionista para prescrever a sua dieta, te dar orientações, informações, e ainda você tem esses acompanhamentos dos pacotes semanais, né? Quando tem almoço, lanche, jantar, você fica muito melhor na sua alimentação, na sua disponibilidade para a vida mesmo, para o bem-estar. Você já atentou para isso? Então eu peço que você atente. Não esquece de se inscrever no nosso canal Dicas da NutriChef, ativar o sininho para ter sempre informação, mas confere lá no Instagram. Lá no Instagram eu vou começar a trazer os nossos novos cardápios e são sempre bem calculados por mim, para que você tenha também uma melhoria no seu bem-estar e qualidade de vida. Então confere lá no bistrô, e hoje eu apresento para vocês também uma nova roupagem, né? Aqui na clínica de nutrição, que eu também faço acompanhamento nutricional de vocês. E claro, nesse momento de pandemia, especialmente, os acompanhamentos são individualizados. A gente não atende o paciente com os seus familiares, que às vezes acontece de vir. Então aqui conheçam o nosso novo espaço, mas não deixem de conferir tudo que a gente tem de informação nutricional no Instagram, aqui no canal. E hoje, gente, o tema é bem interessante. Nessa pandemia, nesse isolamento, quando a gente fez de forma muito mais eficaz o home office, muita gente se alimentou de forma correta, outros não. Muita gente deixou de comer no horário ou ficou com alguns transtornos emocionais, de ansiedade, até depressão ou compulsão alimentar. E isso fez com que a gente comesse muito mais alimentos, nutrientes e calorias, né, que é a energia que tem no alimento. E com isso, o nosso cálculo sobrou energia. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, como é que eu faço para emagrecer ou para engordar? Agora, sem nenhum mistério, tá, gente? Nada de negócio de milagre, dieta milagrosa para acontecer. É um cálculo simples. Se você comer mais do que você precisa, sobra energia e aí você reserva. E o nosso abdômen, principalmente, é onde a gente reserva mais energia, porque é aqui que estão nossos órgãos internos vitais. É por isso que você tem uma grande percentual de gordura como fator de proteção. Então acontece assim, se você comeu mais do que você gastou, sobra energia e aí você vai ganhar peso. Se você comer menos do que você gasta, assim vai faltar energia e assim você pode perder peso. Então o que é importante? Estimular, né, que você faça uma atividade física, que pode ser uma atividade funcional, mas para que você estimule esse metabolismo, né, a gastar energia, e claro, controlar a alimentação para que não sobre essas calorias. Então a gente não precisa ter medo de caloria. Caloria é energia, porém eu preciso sim que vocês consigam compreender que precisa melhorar esse nível de calorias no nosso organismo, sabendo quais nutrientes vão ser colocados. Então confere o vídeo até o final para entender um pouco desses transtornos emocionais, compulsão, ansiedade, para perceber o nosso comer intuitivo, né? Que está muito na moda falar hoje, principalmente nessas questões que você mudou a sua rotina. Então confere o vídeo até o final que eu vou te esclarecer um pouquinho mais, e já conheçam a nossa clínica, que está de portas abertas e agenda disponível para você marcar sua consulta, e o nosso Bistrô The Chef, que voltou a fazer os pacotes semanais com os nossos clientes, ok? Confere o vídeo até o final. Então vamos lá, gente. Vamos pensar um pouquinho na qualidade da nossa alimentação durante o isolamento, durante a pandemia ou após esse período. Como é que você planeja suas compras? Como é que você organiza a sua alimentação? Hoje eu vou te pensar com você, colocando na ponta do lápis mesmo, quanto você vai gastar, quanto você vai investir de dinheiro, né? E quanto você vai investir de tempo para que você tenha uma alimentação saudável. Eu sou nutricionista, mas eu nunca fui uma
nutricionista que tente bloquear a nossa alimentação ou que tenha aquela alimentação restritiva, aquelas orientações restritivas. Eu sou professora da universidade, como vocês já sabem, e eu mostro muito isso aos meus alunos. A nutrição não pode trabalhar da forma do pode ou não pode. A nutrição precisa trabalhar de uma forma muito mais humana, muito mais próxima do paciente para entender realmente que a alimentação ela é muito mais do que o estímulo físico da fome. A alimentação é uma questão social, é uma questão cultural, é uma questão de relacionamento. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre esses transtornos emocionais, mas muito mais voltado ao comer intuitivo. Como é que você come? Qual é a sua relação com o alimento? Você tem uma boa relação com o alimento? Você gosta de cozinhar? Você gosta de sentir sabores diferentes? Você acha que você desenvolveu ou você tem algum transtorno que faça com que você queira se alimentar o tempo inteiro, mastigar, ter o tempo inteiro aquela salivação? Então é muito importante a gente pensar nesse comer intuitivo, nessa necessidade da comida e em todas as relações que estão envolvidas com a alimentação. E também parar para pensar em quanto você gasta de tempo, de dinheiro e de emoções dentro dessa alimentação. Então hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre essas dicas de alimentação para que você possa melhorar, e isso tudo começa desde o supermercado. Então quando vocês forem ao supermercado, vocês têm que saber o que comprar. Quando a gente atende aqui no consultório, falando um pouquinho sobre, principalmente os pais de adolescentes, mas ele só quer comer isso. Poxa, mas se ele só come isso é porque tem na sua casa. Então a primeira dica é verificar o que você consome, o que você compra no supermercado para ter na sua casa disponível. Então algumas opções simples é que você tenha opções de bons lanches. Muitas das vezes é o lanche que é o maior vilão, porque você vai consumir alimentos extremamente calóricos, ou seja, muita energia. Lembra da continha? Se eu comer mais do que eu preciso, sobra energia e aí você reserva. Assim você ganha peso. Então vamos atentar aos nossos lanches. A gente pode fazer diversas possibilidades de lanche. Eu não tenho como te prescrever um cardápio aqui, porque ele é sempre individualizado. Então eu lembro vocês mais uma vez que, caso queiram, façam um acompanhamento nutricional. Se puderem, façam um acompanhamento nutricional. A nossa agenda está aberta, mas os demais nutricionistas também continuam atendendo. Nós temos atendimento virtual remoto, de forma individualizada, fazendo esse plano alimentar, e também nós temos essas oportunidades de ter uma clínica para atender individualmente cada paciente, para que assim a gente consiga melhorar. Não vamos deixar que a alimentação nos adoeça. Pelo contrário, ela tem que ser um fator protetor para aumentar a imunidade, para aumentar o bem-estar e a serotonina, para aumentar a sua vontade de viver, a sua relação com os alimentos, as suas relações sociais, que você também faz por meio de uma alimentação. Então, primeira dica, supermercado. Anota aí, supermercado. O que eu vou comprar? O que serve para mim e o que seria legal que eu comprasse para essa semana, para esse mês ou até para 2 meses. Então, alguns alimentos, como por exemplo a gente conhece como secos, arroz, feijão, macarrão, açúcar, você pode comprar para até 2 meses, 3 meses. E aí você vai reservando, vai depender do tamanho da sua despensa. Mas você tem que comprar também alguns alimentos que são perecíveis. Frutas, verduras, carnes, queijo, iogurtes, que são opções também de almoços, de grandes refeições, mas de pequenas refeições. Então vale a pena você pensar no supermercado. Anota agora a segunda dica. Sempre que você for fazer a sua alimentação, se você ainda não tiver um acompanhamento nutricional, pense que toda refeição tem que ter carboidrato, proteína e lipídio. Então não esqueça que todas as refeições precisam ser completas e balanceadas. Como é que você vai fazer? Vai depender da refeição. Então, se for, por exemplo, um mês de jejum, onde você vai tomar uma xícara de café com leite, com uma torrada, um ovo mexido, uma fatia de mamão, aí você vai acrescentar mais fibra colocando granola, ou colocando aveia, ou colocando linhaça, e assim você consegue ter os nutrientes de uma forma correta e adequada. Mas pode ser no almoço, pode ser no lanche, pode ser no sanduíche, por exemplo, pão, carboidrato. Aí você coloca uma carne, um queijo, um frango, proteína. E você coloca outros vegetais para te fornecerem
vitaminas, sais minerais, fibras e normalmente na própria carne, no queijo, já vem gordura. Então assim você já consegue ter os carboidratos, proteínas e lipídios. Isso é muito importante. Então, primeira dica, supermercado. Segunda dica, colocar uma alimentação organizada, completa e balanceada. Terceira dica. A terceira dica para você melhorar a sua alimentação e o seu bem-estar é fracionar, intervalar essa dieta. Então, verifique horários que você vai acostumar no seu metabolismo, que ele sabe o momento que ele vai ter energia. Então, a nossa convenção diz para você fracionar de 3 em 3 horas, com dicas simples de alimentação, mas é muito importante que você faça isso. Você seguindo esses 3 passinhos simples, você vai perceber que você vai organizar melhor sua rotina. Ah, Daniele, mas eu não consigo cozinhar, ou eu passo o dia inteiro na rua, como faz? Se você fica na rua, você tem que adaptar os seus lanches e refeições para que você possa levar para o seu trabalho, para a sua escola. Se você não consegue produzir esses alimentos, organizar, os potinhos, busque ajuda de um nutricionista, busque ajuda de diversas casas que hoje já existem especializadas para fazer esses seus pacotes. Quando o Bistrô The Chef surgiu, tinha pouquíssimas casas que faziam isso, mas hoje tem várias. Então, confiram no canal e no Instagram para que vocês possam tirar essas dúvidas e busquem mesmo outras opções que você possa se alimentar de forma correta. Isso tudo, gente, além de ser um estímulo à alimentação saudável, estímulo a organizar a sua rotina, isso vai fazer com que você deixe de ter diversos transtornos emocionais. Não esqueça que eu disse que a alimentação, comer, é um ato social, é um ato de lazer, é um ato de prazer. Então, quando você tem essa relação de uma forma complicada, é muito importante que você melhore assim essa relação com a comida. Então, testar receitas, comer sabores diferentes, provar diversas comidas. Então, confiram essas dicas, que isso vai estimular a saúde, a imunidade, vai evitar que você tenha problemas associados à alimentação, mas principalmente vai te tirar de quadros emocionais, como ansiedade. Muitos de nós estamos extremamente ansiosos e eu faço parte desse pacote, de estar extremamente ansiosa para acabar toda essa questão de medo, de ansiedade, de angústia. Então, essa ansiedade faz com que a gente, muitas das vezes, canalize para alguma coisa que é muito próxima. E a alimentação é muito próxima da gente. É muito próxima do nosso dia a dia, da nossa rotina. Então, muitos estão canalizando para a alimentação. Então, fazer uma rotina, organizar, experimentar, testar, de repente teste esses pacotes semanais, onde você vai ter uma orientação e você já aprende mais ou menos como é que você deve fazer. Isso sim vai fazer com que você melhore a sua alimentação, a sua saúde, a sua imunidade e também evite esses transtornos emocionais. A ansiedade, como eu falei, ela vai normalmente é um transtorno emocional que vai canalizar para algum aspecto físico, como por exemplo a fome, a alimentação. Mas você pode ter também uma depressão, onde você não tem estímulo a fazer nada, fique uma tristeza irrigada em você e que você não consegue ultrapassar essa barreira. Então, para o paciente que está com depressão, para ele é mais difícil cozinhar, é mais difícil sentir o sabor dos alimentos, é mais difícil ter o prazer com a alimentação. Então, esse paciente ele precisa do apoio nutricional, assim como do apoio psicológico, e ele precisa também se autoestimular para que ele saia desses quadros. E a alimentação também pode favorecer. Eu já trouxe aqui algumas dicas para vocês para estimular essa serotonina, para estimular o prazer, para estimular o bem-estar e evitar esse tipo de transtorno. E hoje eu vou falar muito mais especificamente da compulsão alimentar, que eu percebo que muita gente, alguns vídeos interessantes, engraçados, até fofos na internet falando sobre essa compulsão de comer o tempo inteiro, de comer de forma acelerada, sem o estímulo direto da fome, mas daquela ansiedade, daquela angústia que vai fazer uma compulsão alimentar. Vocês viram aquele vídeo fofinho da princesa come? Pronto. Isso é um exemplo que até as crianças estão um pouco ansiosas. Claro, a criança é livre, é solta, quer brincar e muitas das vezes fica presa em casa por conta dessa situação. Então é muito importante que a gente acompanhe os transtornos emocionais, os
transtornos alimentares na sua criança, no seu adolescente, nos adultos e nos idosos. Isso é muito importante que você saiba acompanhar e que você saiba identificar. Quando a criança não quer comer, aí você pode pensar em anorexia, que a criança recusa qualquer tipo de comer, principalmente por medo de engordar. Quando a criança ou adolescente, especialmente adolescentes, comem e somem, se isolam. Depois que eles comem de forma compulsiva, eles se isolam. Pode ser um quadro de bulimia, onde ele vai provocar o vômito para tirar aquele alimento de si porque ele fica culpado. E isso você acompanha se ele também tem esse medo absurdo de engordar depois dessa compulsão alimentar. E tem outros diversos transtornos, mas esses são os que me deixam realmente preocupados no nosso momento atual. Então acompanha sempre o canal, tirem as suas dúvidas, coloquem opções, comentários. Você sofre com algum desses sintomas de transtornos alimentares? Vocês têm dúvidas ou dificuldades para se alimentar? Você precisa de um acompanhamento nutricional? Você precisa de um acompanhamento semanal da sua alimentação? Você tem outros transtornos, outros problemas ou dúvidas? Coloca no comentário, tanto no comentário aqui do canal do YouTube, Dicas da NutriChef, quanto também nos comentários lá no Instagram. Então, não deixem de se inscrever, @TheNutriChef. Lá vocês vão conferir a clínica, o bistrô e as dicas do que também vai sair no canal. Então, vamos nos ajudar a melhorar nossa alimentação, nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, e assim a gente vai fazendo com que o canal cresça e as informações com cuidado a você também prevaleçam. Então, muito obrigada por acompanhar o vídeo até o final. Eu fico muito feliz nesse espaço aqui que me deixa um conforto muito bom. Muito obrigada mais uma vez por acompanharem o nosso canal Dicas da NutriChef. Até mais!